Pessoal, é o seguinte, eu estava conversando aqui nos bastidores, falando sobre fazer trabalho em casa, conversando com uma colega lá da redação, e estava vendo que ela está ficando magrinha, está com o corpo bonitinho. O que é? Ela está fazendo caminhada. E eu estou acostumada, quando o meu diretor, esse novo, veio para cá, eu costumava sempre ficar sentadinha aqui. Aí ele chegou e falou assim, você vai andar para lá e para cá, para lá e para cá. E eu comecei a andar para lá e para cá, para lá e para cá. Só que hoje, vocês viram que eu comecei o programa sentada? Senti falta do exercício. Senti falta do movimento, mas agora eu vou voltar a sentar, sabe por quê? Porque ninguém gosta de sentir dor, principalmente na coluna, não é? A dor na lombar, essa é a pior. Segundo o documento da Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 em cada 10 pessoas ao longo da vida vão sentir esse tipo de dor nas costas, principalmente nos países industrializados. Para falar sobre esse problema, recebemos hoje a nossa fisioterapeuta, Natália Queiroz. Minha amiga está de volta. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, que bom. Um presente estar aqui novamente com vocês. Bora sentar então. Bora. Eu estava falando dessa minha amiga que está magrinha porque está fazendo caminhada. Uhum. Quem tem problema na lombar, como é que fica essa situação da caminhada? Perfeito. Bom, primeiro, bom dia, Cleide. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a toda essa equipe maravilhosa. Obrigada a vocês de casa aí que têm nos acompanhado e que acompanham essa referência para todos nós da comunicação e, acima de tudo, da informação. Ai, obrigada. E como é que fica a caminhada? A caminhada é um exercício, né? Uhum. E assim, todos nós, na verdade, como espécie humana, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se exercitar. Uhum. E é uma das coisas, Cleide, até interessante você falar sobre isso, que a gente mais faz na vida. Gente, a coisa que a gente mais faz na vida é andar. Você anda para ir no banheiro, você anda para ir na padaria, você anda para atravessar uma rua, você anda. Então, na verdade, isso faz parte da nossa rotina. Uhum. O que a gente tem que ter um ponto de atenção é como nós estamos realizando essa caminhada, se ela vai ser uma caminhada que não vai gerar sobrecarga na coluna e que, na verdade, vai ser benéfica, né, para o nosso corpo como um todo. E aí, a questão da lombar. Explica aqui, vamos começar a explicar nas costas, aonde que fica a lombar? Perfeito, eu trouxe até aqui só para demonstrar para vocês, esclarecer o meu esqueletinho, né, gente? Uhum. Vou colocando aqui para que câmera que eu mostro para cá. Ó, pessoal, aqui a gente tem, eu tô segurando aqui hoje para vocês uma coluna. Uhum. E aí essa coluna tem algumas áreas dela que a gente separa só didaticamente falando, porque na verdade é todo integrado e interligado, tudo funciona como uma coisa só. Aqui imagine que a gente teria a nossa cabeça. Certo. Então aqui nessa parte superior nós temos a famosa coluna cervical. Certo. Aqui nessa região do tronco a gente tem a coluna torácica e aqui embaixo a gente tem a coluna lombar. Ah, tá. Então ela é um pouco mais próxima à região do bumbum mesmo, né? Ah, tá. Ao que a gente vê aqui na parte de trás, que é a região do cóccix, a região do sacro. Uhum. Então essa coluna, primeiro esclarecimento, ela é uma coisa só. Nós só dividimos ela cervical, torácica e lombar só didaticamente falando. A lombar seria da cintura para baixo? Da cintura para baixo. Ah, tá. Fica na cintura e desce um pouquinho, chegando próximo ao bumbum. Certo. É até uma das questões que nós temos como clareza que recebe muito impacto, Cleide. Por quê? Porque a gente senta, igual nós estamos aqui sentadas, a gente está jogando mais peso do nosso corpo, o peso da gravidade, na nossa coluna lombar. Então, como nós sentamos, vai influenciar também se essa coluna ela vai ficar com saúde ou se ela começa a ter algum tipo de dor, algum tipo de probleminha. Uhum. E quais são os principais probleminhas? Bom, primeiro, gente, essa aqui quando a gente olha a coluna, quando a gente olha essa pessoa de frente, eu vou esclarecer sobre isso. Se essa pessoa está aqui em pé na minha frente, Cleide, você está aqui em pé na minha frente, eu tenho que ver uma linha reta. Se eu tirar um raio-x, que é muito comum da gente ver o alinhamento das articulações, o alinhamento da coluna. Se quando você está aqui em pé, essa coluna está tortinha, que aí é um problema muito comum, que é a famosa escoliose. Eu acho que as pessoas já ouviram falar, e até agora o cantor, né, que estava aqui anteriormente, ele falou que ele já usou um colete, porque ele tinha lá uma escoliose na sua infância, na sua adolescência. Então, se essa coluna, aonde devia estar reta, está tortinha, a gente pode ter um problema que é a famosa escoliose, que é essa coluna ficar realmente mais pendendo para um lado do que para o outro. Outro problema, aí é muito comum, é a famosa hérnia de disco. Essa é bem famosa também. Essa é bem famosa, só que assim, gente, até chegar ao ponto de ter a hérnia de disco, na verdade, a maioria das pessoas não tem hérnia de disco, a maioria das pessoas tem um abaulamento discal.
que ele, se não conseguir a gente regredir, ele pode evoluir para surgir a hérnia. E aí eu trouxe até, Cleide, esse outro exemplo aqui para vocês, que aí é onde que eu demonstro essa outra lesão. Aqui, gente, a gente está vendo especificamente uma coluna lombar. Ela é maior mesmo, ela tem os ossos maiores porque tem que sustentar o peso do nosso corpo. Certo. Nessa imagem eu vejo as minhas vértebras. Entre as minhas vértebras, nós temos o famoso disco intervertebral. Ou seja, é um amortecedor que Papai do Céu fez para nós. Para que a gente, na hora que receba o peso, a gente absorva o impacto e consiga dissipar essa energia, sem gerar uma sobrecarga. Eu brinco que esse aqui, Cleide, é como se fosse um babalu, para ficar bem tranquilo para as pessoas entenderem. Só que se esse babalu tá segurando um peso muito mais pesado de um lado, se esse babalu tá segurando um peso muito mais pesado do outro, opa, isso é um problema. Isso pode favorecer esse babalu a perder a sua facilidade de absorção e pode favorecer um abaulamento desse disco. Como se fosse o caldinho babalu saindo para fora. É um pleonasmo, mas para ficar claro para as pessoas. E aí, quando esse caldinho sai para fora, quem que tá aqui? Que a gente tá vendo aqui, ó, pessoal, a raiz nervosa. Que na coluna, uma das raízes nervosas mais conhecidas, que formam a dor do ciático, a tal da ciatalgia. Ou seja, o que é a questão? Para a gente poder ficar bem claro. O problema não é a coluna. O problema é que ela recebeu durante muitos anos um peso desregulado. Um peso que pesou mais numa região, que pesou menos na outra, que pesou mais numa região, que pesou menos na outra. E aí chega um ponto que o babalu não dá conta. Ele fala, meu Deus do céu, eu preciso tentar achar ali um equilíbrio para essas forças. Entendi. E aí é onde que surge a famosa hérnia de disco e o pinçamento, né? A dor do ciático. Essa, eu diria que hoje são as doenças, né, as dores mais comuns que as pessoas nos queixam até no consultório, a tal da lombalgia, a tal da lombociatalgia, que tem muitas causas relacionadas a essa questão mecânica, mas também, e aí vale a pena a gente esclarecer, muitas causas musculares. Por quê? Gente, quem é que vai manter essa coluna bonitinha, igual ela tá aqui, com esse babalu desse tamanho? É musculatura, Cleide. É a musculatura que sustenta esse peso, ou pelo menos que deveria sustentar. Se esse músculo tá fraco, aí quem vai ter que receber o peso da força que a gente tem que carregar é a articulação. Aí é onde que a gente começa a ter os problemas na estrutura. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver um problema aqui de escoliose, que eu tô tortinha, excelente, vai acontecer isso aí? Favorece sobremaneira, porque aí esse peso vai ficar aqui, ó. Em vez de eu receber uma carga eficiente e equilibrada, a gente pode favorecer uma carga assimétrica. E eu sempre brinco assim, Cleide, a minha coluna é como se fosse um pilar, uma viga de uma casa. Ela precisa estar com o equilíbrio das forças. Se ela não tiver com o equilíbrio das forças, esse indivíduo vai ter uma estrutura que cede. Então, assim, ela vai ceder. A questão é que nós precisamos nos preparar para que isso não aconteça e que me favoreça a ter dor ou até limitações no nosso dia a dia, né? E como é que a gente se prepara? Exercício, que é o melhor remédio, não tem jeito, pessoal. Isso até é uma clareza, porque eu até comentei com vocês, Cleide, que uma das coisas que mais favorece a gente ter esse babalu perdendo o caldinho dele é porque essa coluna recebe um peso muito forte, muito pesado numa região do que na outra. E quem é que tem que absorver esse peso? Quem é que tem que segurar nosso corpo? O músculo. É a musculatura. Só que aí a gente para pensar que na vida a gente, por vezes, não fortalece com qualidade essas regiões, essas musculaturas. E aí a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, sei lá, as pessoas relatam pra gente, nossa, eu fui colocar uma panela no fogo, aí eu não consegui voltar mais, travou a coluna. Travou. Realmente, assim, eu não consegui me movimentar mais. Então, quer dizer, nós precisamos ter uma clareza que é a musculatura que é precisa estar trabalhando de forma equilibrada, com força, flexibilidade, resistência, para sustentar os pesos que a gente lida ao longo da nossa vida. Além desse problema da escoliose, o que mais faz a gente ficar torta? Perfeito. E, infelizmente ou infelizmente, são os nossos hábitos de vida, Cleide. O que acontece, gente? Eu sempre falo sobre isso, e acho que vocês já me viram falando aqui em outros momentos. Nós somos animais. Enquanto espécie animal, nós sobrevivemos porque a gente tinha essa habilidade de se deslocar. A gente fugir de leão para não ser comido, fugir de urso para não ser comido e etc. Então, nós vivíamos movimentando muito o nosso corpo.
E aí, de repente, hoje, na sociedade moderna, a gente está preso dentro de um escritório, a gente está na frente de um computador, a gente está hoje, para piorar, num celular, que eu fico com a postura totalmente ineficiente. Uma postura que vai favorecendo ao longo do tempo essa estrutura a ceder. É a mesma coisa você pensar numa casa, Cleide. Se essa casa tiver com um telhado desregulado, o que acontece? É um risco dessa casa cair, é um risco da gente ter uma rachadura. Então não tem jeito, a minha coluna, ela foi feita para dar certo. Mas se a gente não cuidar dessas posturas na nossa rotina, ela vai cedendo, ela vai gerando um desalinhamento, ela vai favorecendo as pessoas a evoluírem com dor e com problemas até graves, que é a famosa hérnia de disco. Para sentar, como é que eu devo me sentar? Perfeito. Bom, primeira coisa, é uma das coisas que a gente mais faz na vida também é ficar sentado, ainda mais pela sociedade moderna que nós vivemos. Uma das coisas que eu chamo a atenção, como é que a gente senta? Normalmente as pessoas sentam não sustentando a postura, as pessoas sentam cedendo a postura. Então, por si só aqui, vocês só de verem a minha imagem, vocês já estão vendo que eu tô numa região tô até confortável, vamos dizer assim. Mas existe na minha coluna um peso muito maior na minha lombar do que existe dessa forma. Que eu tô com a minha coluna toda como se fosse uma pilha equilibrada. Né? E aí tem um outro aspecto que até nós mulheres, a gente não para prestar atenção. Gente, a gente cruza muito a perna. Só que normalmente a gente tem o hábito de cruzar mais uma perna do que a outra. É verdade. E aí, quer dizer, se eu passo muito tempo com a perna cruzada, mais uma do que a outra, o que você está fazendo na coluna? Você está jogando mais peso no lugar do que pro outro. Olha que coisa mais bacana, né, Cleide? E aí, vai mais um outro hábito que a gente às vezes tem. Vou pegar aqui como exemplo o seu celular, Cleide. Você usa o celular, só que aí você segura o celular com a mão e você digita só com a outra. Então, quer dizer, você está fazendo mais peso num lado do seu braço, ou seja, num lado da sua coluna, do que no outro. Então, são detalhes, gente, mas se a gente para pensar, esse corpinho aqui, antigamente a gente morria novo. Hoje a gente está envelhecendo, graças a Deus, e a gente está morrendo cada vez mais velho. Então, esse corpo, ele tem que me carregar pelos meus 100 anos de idade. Sim. Só que como que esse corpo vai me carregar se esses hábitos a gente sempre força mais uma região e a gente não trabalha de forma equilibrada a outra região? É tão interessante isso que você está falando, que o celular que a gente acha, não, uma coisa que não tem peso nenhum, é levinho, mas ele prejudica. E pesa pra caramba, Cleide, porque se uma coisa é você segurar o celular alguns minutos. Gente, hoje isso aqui é material de trabalho. Então a gente não segura isso aqui alguns minutos. Não, segura muito. A gente fica horas, né? Então não tem jeito. A gente ficava muito preocupada até algum tempo atrás com o computador. Computador, e sim, tem que ter a preocupação, tem que ter uma cautela. Uma das coisas até para informação, Cleide, se as pessoas trabalham no computador, ou se elas trabalham no notebook, a gente tem que ter alguns cuidados nesse ambiente de trabalho. A gente tem que ter cuidado principalmente na altura da mesa, mas acima de tudo na altura do computador. Porque o meu computador, ele tem que estar aqui na altura e na mesma linha do meu olhar. Se a gente ficar fazendo muito assim, isso vai gerando uma sobrecarga. Isso pode favorecer a gente ter tensões e dores, né? E outra coisa é a altura da mesa, se ela está coerente ao meu tamanho, o tamanho das minhas pernas. Isso também a gente consegue metrificar. E outro aspecto, aí esse é uma coisa que eu chamo a atenção bastante, a tal da cadeira. Por quê? Porque antigamente a gente usava cadeira fixa, né? Era. Só que agora o que tá famoso hoje são as cadeiras de rodinha. Só que o povo não usa rodinha, Cleide. O povo tá sentado na cadeira de rodinha, aí eles vão pegar um documento, eles viram o corpo. Aí eles vão pegar não sei o quê, eles viram o corpo. Não vira a rodinha. Não vira, sendo que ela foi feita para tentar ajudar a proteger essas estruturas, só que a gente não usa elas para proteger nossa estrutura. Então, gente, preste mais atenção nesse comportamento do seu corpo para você ter uma vida mais saudável, viu? E nós estamos no Instagram? Estamos, gente. A Instagram tá lá, @doutora Natália Queiroz. Na verdade, o meu Instagram eu sempre mantenho muito ativo, né, Cleide? Pra gente poder passar informação para as pessoas, gente, disseminar conhecimento e cuidar cada vez mais da saúde. Não só da coluna, mas dos indivíduos. Muito obrigada. Obrigada a você por tudo. Até a próxima. Até a próxima.